Olá, seja muito bem-vindo ao Biblecast Just Like Jesus, uma nova temporada de aprendizado, um programa novo que Deus colocou no meu coração de fazer aqui com reflexões bíblicas, com aprendizado, estudos, onde a gente vai buscar junto uma palavra de Deus para guiar o nosso dia, a nossa semana, nos dar direção. O Espírito Santo, ele fala aos nossos corações e quando a gente reparte isso que ele está dizendo, né, isso traz testificação tanto na nossa vida quanto em quem está do outro lado aí, podendo espalhar essa mensagem também. É uma mensagem viva que aonde cai gera fruto e bons frutos. E eu espero que na sua vida gere frutos que permaneçam. Meu nome é Thiago Mesquita. Eu já fazia um programa no Brasil que chamava Antes de Mais Nada, como parte da programação da Igreja Sal da Terra, que era uma bênção, uma alegria muito grande fazer parte desse time maravilhoso. Mas eu me mudei para os Estados Unidos, está fazendo um ano, acabou de fazer, na verdade, um ano que eu me mudei para cá. Direções de Deus, palavras, confirmações nos trouxeram aqui para um momento de crescimento e de intensidade, eu posso te dizer. Muita intensidade com Deus, porque os desafios, o fato de ter saído da nossa zona de conforto, daquela área onde a gente acha que tem o controle, né? Isso nos leva a novas experiências com o Pai. Experiências maravilhosas, fantásticas, mas com certeza muito desafiadoras, que com certeza também, como eu disse, traz muito crescimento. Eu tenho aprendido, caminhado nessa jornada que eu sei que é muito longa, ainda tem muita coisa, está só no começo. Espero que você também tenha essa consciência dessa jornada onde Cristo vai sendo formado na sua vida, até por isso que eu escolhi esse nome, Just Like Jesus, porque é o que a gente quer, né? O que ele significa é assim como Jesus faria, como Jesus agiria no seu lugar, o que Jesus faria enfrentando as coisas que você enfrenta aí no seu dia a dia, qual que seria a reação dele no seu lugar, porque esse é o nosso alvo, ser como Cristo. Nós somos cristãos, né? Pequenos cristãos, amostras daquilo que é a revelação de Cristo em nossas vidas. E esse é o nosso testemunho, né? Essa é a nossa vida, uma vida que espelha essa graça de Deus, espelha essa vida de Cristo. E esse tempo aqui tem sido muito bom, né? Como eu disse, esse tempo novo aqui nos Estados Unidos, não apenas pelo país em si, né? Não digo por uma questão das oportunidades, mas eu digo pela questão daquilo que a gente se dispôs, né? Nessa dependência, no andar passo a passo com Deus, sem saber qual o próximo passo, esperando a graça dele se revelar, nos dando direção em cada etapa. Isso gera experiências fantásticas. Como eu já disse no início, tem sido intenso. Poderia dizer que em 5 anos no Brasil, de repente, eu teria vivido essas experiências que eu vivi aqui em um ano. Né? Não pelo Brasil em si, mas porque lá eu estava numa zona de segurança, perto da família, rodeado de amigos e tal. E quando a gente se dispõe a experimentar algo novo, né? Aquilo que a gente consegue se apoiar, de repente não está mais tão próximo e a gente perde esse apoio, logo o nosso grande apoio, o nosso grande favor vem do Senhor, que já era assim, né? Na verdade a gente sempre dependeu de Deus, mas dependendo de Deus, estando rodeado de uma área mais segura, é um pouquinho diferente de você depender de Deus aonde você não sabe aonde se apoiar mesmo. Aí você fala, Deus, e agora? E aí ele vai mostrando e revelando cada coisa no seu tempo. Tem sido maravilhoso viver isso e eu quero compartilhar isso com você para que isso gere fé no seu coração, para que isso de alguma forma te abençoe. E a minha intenção aqui é só essa, que você também possa agir como Jesus, just like Jesus, em todas as suas ações, em tudo que você fizer com os seus relacionamentos, na sua família, com seus amigos, no seu trabalho, naquilo que você empreender, nos seus negócios, que Deus te prospere e te abençoe tremendamente, mas que você, acima de tudo, busque conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E como nossa primeira reflexão, eu quero trazer um testemunho de como foi gerar isso, esse momento que nós estamos tendo aqui agora. Como eu disse, no Brasil eu já fazia lives, fiz por mais de um ano, que iniciou no período da pandemia, que chamava Antes de Mais Nada, que eram reflexões bíblicas, né? Como um grupo, fazendo parte de um grupo que fazia reflexões diárias, eu fazia toda quarta, né, como parte desse grupo, e sempre foi muito bom, né? Foi um momento de muito aprendizado para mim também. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu falei, não quero parar de fazer isso, quero continuar repartindo isso e estimulando as pessoas e também me estimulando a estudar mais, a aprender mais da palavra sempre.
Mas eu confesso para vocês que foi muito difícil manter isso. Claro que com uma rotina nova, se adequando em várias situações, perdi um pouco da estrutura que eu tinha para produzir esses materiais, estrutura do ambiente, o cenário, de alguma forma parte do equipamento, algumas coisas em si, né? O que não era uma desculpa porque eu tinha como fazer, mas virou sim uma muleta, vamos dizer assim, né? que me segurava de fazer essas coisas. Eu sempre tinha uma desculpa interna, né? Quando eu cheguei logo, assim que a gente se estabeleceu, eu consegui gravar ainda 4 vídeos, que eram um por semana que eu fazia, mas logo eu perdi o pique e não consegui mais manter. Tá certo que pela rotina, pelas mudanças, como eu disse, né? Muitos fatores interferiram nesse processo, mas não deixaram de ser desculpas. Eu sempre pensava, a hora que eu tiver mais tempo, ou a hora que eu tiver um cenário legal, a hora que eu tiver, de repente, um momento mais tranquilo, porque aqui em casa está sempre muito barulhento, com a agito das crianças, e sempre tinha uma desculpa. E aí, quando eu tinha tudo isso em mãos, eu falava assim, não, mas o que eu vou falar então? Eu vou continuar fazendo o estudo durante mais nada? Eu já tinha feito o livro todo, era um livro de reflexões diárias. Como que eu vou retomar isso? E sempre tinha dúvidas no meu coração, que no fundo eu acho que também passa por um pouco de insegurança, quem sabe um pouco de medo, né? E várias questões em si. A questão é que eu sou um profissional da área de vídeo e foto, né? E eu já trabalho com isso há muitos anos. No Brasil eu estava responsável pela área de mídia da igreja, né? Que eu estava atuando como voluntário na Igreja Sal da Terra. E pastoreando a equipe junto com o pessoal ali, e eu sempre estimulei as pessoas a gerarem seus conteúdos, ensinava a gravar e tal. Então, eu sei como que é esses desafios, mas quando a gente experimenta esse desafio do lado de cá, né, como quem não só está recomendando, mas vivendo o desafio de vencer, né, essas limitações, eu me vi numa situação onde eu precisava de resolver isso, né? Que eu percebia claramente que eu estava me auto-sabotando quanto a começar a produzir esses materiais. E essa semana foi muito interessante porque eu participei de um evento, eu estava assistindo um treinamento muito legal, né, de desenvolvimento pessoal em algumas questões, de mentalidade e tudo. E lá, no final, uma moça veio me perguntar, eu precisava de começar a gravar vídeos, fazer algumas coisas e tal, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, parece que eu fico sempre achando que não tá bom demais, que eu não tô perfeita para aquele momento, e aí eu vou adiando e nunca faço. Enquanto eu falava com ela, dando meus conselhos, automaticamente eu estava ministrando ao meu próprio coração. Falando, você precisa de começar, você tem que fazer logo. Você não precisa ficar esperando. Faz com o que você tem. Vai sem se preocupar, né? Vai melhorando aos poucos, mas o mais importante é você começar. Quando eu falava isso para ela, eu pensava, e eu estou parado. Eu que já fiz por tanto tempo, estou parado sem fazer. Né? Qual vai ser a desculpa dessa vez? Então eu já ministrando ali o meu coração. Na hora que chegou no domingo na igreja, né, foi uma palavra muito boa. Tivemos uma visitante nesse domingo, a Naira Pedrini, compartilhou um testemunho espetacular ali, uma experiência com Deus fantástica. E a Ana Paula Valadão no fim. Eu estou congregando na Igreja Diante do Trono, também sirvo lá como voluntário na equipe de mídia, ajudando com as câmeras e tudo no que eu posso, naquilo que são os dons e talentos que Deus colocou no meu coração, que Deus colocou na minha mão, né? As minhas mãos para multiplicar, não que venha de mim, vem tudo dele, mas ele colocou talentos na minha mão para multiplicar, assim como eu tenho certeza que ele colocou na sua também, né? Eu gosto muito dessa passagem dos talentos, onde Jesus dá esse exemplo, né, de que o Senhor colocou talentos para todos, para alguns mais, outros menos, mas o importante não é a quantidade, o importante é o que a gente faz com esses talentos, multiplicando-os como objetivo. E aí, eu estava lá na igreja também, ajudando uma das voluntárias a aprender mais sobre a câmera, né, enquadramento, composição e tudo, fazendo o meu papel ali e observando aquilo que estava sendo ministrado. De repente, a Ana Paula pegou e cantou uma música dela, que é aquela música que fala que há esperança para a árvore, né? Ao cheiro das águas brotará. E ela liberou ali uma palavra, ministrou uma palavra sobre restauração, restituição daquilo que Deus estava movendo naquele lugar, no sentido de tornar aquilo que um dia se perdeu. No caso dessa árvore,
A árvore que foi cortada, ao cheiro das águas, ela volta a brotar. Né? Então ela volta de algo que ela já tinha e ela deixou de exercer. E ela liberou essa palavra ali. Como é uma igreja com muitos imigrantes, muitas pessoas exerciam seus ministérios no Brasil de alguma forma ou de várias formas. E quando chega aqui, chega um pouco perdido, né? Às vezes se situando e tal. E acaba não sendo aquilo que um dia já foi ou não fazendo aquilo que um dia já fez. Né? No sentido negativo, porque não... A nossa vida ela é crescente, então a gente deve sim melhorar, crescer, buscar cada vez mais níveis mais altos, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus quer nos levar a águas mais profundas. Nós estamos falando de fazer graça, de aparecer, de glória pessoal. Estamos falando de glorificar o nome de Deus através da nossa vida, multiplicando os talentos que Ele colocou na nossa mão. Então, essa palavra foi muito interessante, muitas pessoas ali receberam, né? Deu para perceber que mexeu com muita gente, porque, de fato, a gente chega num lugar novo, às vezes a gente tem que começar do zero. As pessoas não sabem quem nós somos, não sabem o que nós fazemos, não sabem os dons e habilidades que Deus colocou nas nossas mãos. E muitas vezes, as oportunidades para que isso seja revelado, elas vão vindo aos poucos, ou às vezes até demoram bastante para surgir, né? Eu não posso reclamar quanto a isso, porque Deus tem nos dado ótimas oportunidades, nos privilegiado com boas amizades, com pessoas que têm sido catalisadores de Deus na nossa vida, acelerando os processos naquilo que a gente tem vivido aqui. Mas é fato que é um tempo de ajuste, um tempo de se entender novamente, aprender novas habilidades, desenvolver novos dons e talentos, mas também retomar algumas coisas que foram deixadas de lado um pouquinho e multiplicar. Estou muito feliz que na semana passada eu consegui comprar esse teclado dobrável. Ele é bem simples, um teclado amador de treino, mas eu já estava com saudade por mais de anos sem tocar, né? E aí eu comprei e a minha filha começou a fazer aula de teclado, a Aninha. Que linda! Na primeira aula ela já aprendeu a tocar uma música. Eu comecei a aprender teclado com 10 anos de idade. Ela está com 10, aprendeu também na mesma idade, mas eu confesso que já entrou muito mais acelerada que eu. Na primeira música, que ela, assim, no primeiro dia ela já aprendeu uma música. Eu lembro da minha primeira aula lá quando eu era criança, que ela está muito à frente daquilo que eu estava. Glória a Deus por isso. Quem sabe, né, um grande talento aí surgindo também daquilo que Deus vai fazer através dela. Eu creio, né, nisso. Mas a questão é que eu estava começando a me reestruturar em algumas coisas e tal, e de repente eu vi e falei assim, poxa, eu já tenho cenário, eu já tenho tudo, Deus foi dando direção, essas peças já estavam todas espalhadas pela casa. Falei assim, isso aqui tá ali, eu posso trazer para cá, colocar os livros que eu gosto aqui, o teclado, olha que bacana, será que se eu colocar ele como cenário, e eu achei essa mesa aqui, que, nossa, é um ótimo lugar aqui. Não é o que eu tinha no Brasil? Claro que não. Lá eu tinha um contexto diferente, mas era um outro momento. Mas é algo já para começar. Não que eu precisasse disso tudo para começar, como eu disse. Mas as muletas foram caindo. Falei assim, eu não tenho mais essa desculpa. Não tenho mais essa desculpa. A desculpa do cenário eu não tenho mais. A desculpa do equipamento eu não tenho mais. A desculpa do microfone eu não tenho mais. A desculpa do tempo eu não tenho mais. A desculpa do silêncio eu não tenho mais. Porque agora, por exemplo, está todo mundo aqui em casa estudando. Meus filhos, minha esposa, todo mundo aprendendo inglês. E eu também tiro esse tempo para estudar. Na verdade, eu estudo a Bíblia, estou lendo a Bíblia em inglês, tenho estudado bastante, quero ficar fluente, tenho esse objetivo. Né? Eu acredito que Deus nos trouxe aqui não é à toa, então nós temos que buscar ferramentas para isso. Mas eu falei, poxa, eu estou estudando, as coisas estão acontecendo, mas eu não retomei aquilo que Deus tinha despertado no meu coração para fazer e de repente eu estou adiando. Quantas desculpas eu vou ficar dando mais? O que mais que eu tenho, que eu preciso para começar algo? E eu comecei a perceber que eu já estava um pouco com medo. Medo às vezes de não ter conteúdo suficiente. Falei, o que eu vou falar? Porque antes, quando eu li o livro antes de mais nada, que ele inclusive está até aqui, é esse aqui. Quando eu lia o livro antes de mais nada, cada dia ele tinha um devocional específico. Eu, poxa, mas agora eu não tenho mais essa referência que me ajuda, porque eu só podia ler aquele texto na noite anterior, refletir um pouco sobre ele, no outro dia eu já tinha o que falar. Hoje, agora eu tenho que buscar uma direção de Deus diferente, porque eu ainda não adotei um livro como esse. Posso até adotar no futuro algum outro, ou esse mesmo de novo, mas não é essa a questão. A questão é que eu falava assim, poxa, agora depende de mim criar um material, ou estudar, buscar uma revelação, uma direção de Deus para ter algo para compartilhar.
que tem tudo a ver, né? Porque o que tem a ver isso que eu estou dizendo, né? Parece mais um testemunho, mas ao mesmo tempo eu quero que isso gere fé no seu coração. Porque às vezes tem coisas aí que você tem para exercer, dons, talentos, habilidades, coisas que você já fez um dia muito bem feito e de repente você enterrou. Pode ser que tenham coisas que você já foi até referência nisso e você parou de fazer. Não estou dizendo que tudo precisa de ser mantido. Tem coisas que depende, por exemplo, de uma condição física do nosso corpo e agora a gente não tem mais condição de fazer aquilo. Um atleta, por exemplo, ele tem um tempo que ele consegue exercer aquilo, né? Ou de repente as condições mudam e agora você está numa outra situação. Deus sabe e você também sabe, aí no seu coração, aquilo que são os dons e talentos da própria estação que você está vivendo, que você poderia estar exercendo, multiplicando, de repente abençoando outras pessoas e você por algum motivo parou. Não quero te criticar nem colocar peso no seu coração, eu quero te estimular, porque eu precisei de estímulos. E esses estímulos foram vindo de vários lados. Um dia eu compartilhando isso com um amigo, ele falou assim, o que você está esperando para começar? Eu falei, é verdade. Ele começa então, marca essa semana, o Gustavo. E eu falei, essa semana não dá ainda porque, mas quem sabe na próxima, ele começa logo. Falei, é isso mesmo. E aí a minha esposa ontem me mostrou um Reels que ela viu de um pastor compartilhando uma palavra e ele falava palavras de incentivo, né? E aquilo também me ajudou a fortalecer. Eu falei, realmente eu tenho que tomar atitude. E eu, escutando o material também de um amigo, Paulo Abreu, que ele disponibilizou para mim uma aula de um curso tão legal que ele tem, que chama Vida Fenomenal. Na verdade, desculpa, é um curso de coach, na verdade. E eu comecei a fazer algumas aulas e eu vendo no material coisas tão preciosas. Eu falo assim, eu preciso de colocar isso em prática. Eu preciso de exercer isso que eu estou aprendendo. Eu estou me inchando de conhecimento, mas estou tendo poucas ações daquilo que eu estou aprendendo. Eu não sei em qual situação você está. Não sei se você tem aprendido muito e feito pouco, ou às vezes está parado não conseguindo nem mesmo aprender. Ou se tem algo que está te estagnando de alguma forma, te segurando em algum lugar, não te deixando avançar. Eu quero te falar que Deus tem mais para você. Deus tem mais para fazer, não só em você, mas através de você. Para que, através de você, muitas famílias, muitas pessoas sejam abençoadas. Deus quer te usar como instrumento. Ele quer te levantar para fazer diferença ao redor, aonde você está. Começando na sua casa, no seu trabalho, no seu convívio, na comunidade onde você está inserido, na congregação onde você serve, no seu contexto. Deus quer te usar. Não fique colocando desculpas para você mesmo, não fique ressaltando as suas limitações ou os desafios, o que está faltando, mas observe o que você já tem. Lembra daquela passagem da multiplicação do azeite, daquela viúva pobre? O que o profeta diz para ela, quando ele chega na casa dela, ele fala assim, o que você tem? E ela fala, tua serva só tem uma botija de azeite. E ele fala assim, vai nas vizinhas e pega um monte de botija, tudo que você conseguir. E ela traz um monte de botija vazia. E aí o profeta começa a virar aquele azeite que ela tinha. E aquele azeite vai multiplicando, enchendo as vasilhas, enquanto havia vasilha para ser enchida. Isso só cessa quando as vasilhas já estavam todas cheias e não tinha mais o que encher. Deus quer multiplicar os talentos, o azeite da sua vida. Qual que é o azeite que tem dentro de você que lubrifica, que abençoa as pessoas por onde passa? E eu quero trazer essa palavra de ânimo, de encorajamento e citar esse versículo da música que a Ana Paula cantou para nós nesse domingo. Está lá em Jó. Jó 14, versículo 7 diz assim, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ao cheiro das águas. Que essa mensagem seja para você como um cheiro de águas. Algo que
te estimula, te inspire, que sopre sobre você vida, para que você retome e coloque em prática sonhos que Deus colocou no seu coração para fazer através de você. Coisas grandes, às vezes coisas pequenas. Às vezes uma simples ligação que Deus colocou no seu coração para fazer para alguém e você, agora não, e se a pessoa achar ruim, e se não atender, e se... Às vezes Deus colocou no seu coração isso. Eu tive a oportunidade de compartilhar na última reunião que nós tivemos com a equipe da igreja, que a minha avó, minha mãe, meu avô, eu tenho uma família de oração, que nos abençoa muito com as orações deles. Minhas tias. E a minha avó, ela tem um hábito muito legal que é mandar oração em áudio. Ela tinha resistência com o WhatsApp, não queria o WhatsApp, não queria mexer com o celular anos atrás. E na pandemia, né, eu lembro que eu cheguei com o celular para ela e falei assim, não tem jeito não, agora é assim mesmo. Ainda mais que vai ficar esse tempo mais isolado. Né, arrumamos um celularzinho simplesinho para ela, mas ensinamos ela a mexer. Né, e ela, não vou conseguir e tal. E com insistência, com a ajuda, com a persistência dela, ela conseguiu aprender a mexer. E isso virou uma ferramenta poderosa de evangelização na mão dela. A minha avó basicamente usa o WhatsApp, um pouquinho de Instagram e YouTube, mas concentrado naquilo que ela recebe pelo WhatsApp. Ela não consegue ficar procurando coisas no YouTube, procurando coisas no Instagram, mas ela recebe um link no WhatsApp, ela clica, abre, assiste as pregações e vai encaminhando para outras pessoas. E a ferramenta dela basicamente é encaminhar isso para outros. Mas ela não só encaminha, como ela também gera o próprio conteúdo. Sabe como que ela faz? Ela chama meu avô, eles se ajoelham na cama e oram pelas pessoas. E mandam essa oração. Eles mandam essas orações para as pessoas enfermas, para as pessoas de dificuldade, para as pessoas que estão passando problemas, ou às vezes conseguindo vitórias, mensagens de aniversário, bom, enfim, aquilo que Deus coloca no coração deles. E eu lembro que muitas vezes eu recebi essas mensagens de oração, não só dela, estou usando o exemplo dela, mas a minha mãe também, outras pessoas também. Mas eu lembro que ela manda essas mensagens e um dia eu recebi essa mensagem, fiquei escutando, aquilo me fortaleceu, aquilo me encheu, me abençoou. Né? E a vantagem de ter um áudio é que você pode revisitar isso, escutar novamente em outros momentos. Isso me abençoou tanto que eu pensei, poxa, por que não a gente fazer isso, né, com outras pessoas? E aí nós entramos num período de campanha de oração na igreja e eu falei, vou fazer isso. Né? Confesso que não tive persistência, mas fiz por mais ou menos uma semana, pelo menos. Eu buscava uma direção de Deus, Deus colocava uma pessoa no meu coração e eu orava por aquela pessoa e mandava o áudio. A primeira vez eu fiquei pensando assim, não vou mandar esse áudio, porque a pessoa vai achar estranho, vai pensar que eu estou querendo fazer graça, ou sei lá. Eu comecei a colocar julgamentos nisso. Será que vale a pena? Falo, não falo? Né? Só oro aqui quietinho. Mas aí eu pensei assim, se eu orar quietinho, Deus vai abençoar, eu tenho certeza. Essa oração tem poder e valor. Mas se eu orar e mandar esse áudio para a pessoa, isso vai gerar fé no coração da pessoa. E eu comecei a lembrar do que isso gerou quando eu escutei a oração da minha avó. Quando você sabe as palavras que foram ditas e aquilo testifica dentro daquilo que você está vivendo. Eu falei, não, eu não tenho que ficar com vergonha, com medo do que vão pensar. Eu estou fazendo de coração, não estou fazendo para fazer graça para ninguém, estou fazendo de coração, então vou fazer. E eu mandei para algumas pessoas. Alguns mandavam só um joinha, outros já mandavam uma mensagem agradecendo, falando que aquilo foi bênção demais. E você? Será que você pode fazer isso? Mandar um áudio para uma pessoa orando por ela. Você sabia que isso é uma grande forma de você até mesmo curar ressentimentos? De você perdoar, é orar por alguém. Você vai gerando no seu coração fé e interesse para que Deus abençoe aquela pessoa. É uma dica. Quem sabe você está num momento difícil e precisa se reconciliar com alguém, comece a orar por essa pessoa. Ou até mesmo pessoas que você já ama e está junto, sempre querendo ver o melhor e ver elas em desafios. Como que será que essa pessoa vai se sentir se ela receber um áudio com uma oração sua? Quem sabe essa não é a dica para você aqui hoje. Ou apenas uma fagulha, né, para acender algo que Deus já colocou no seu coração diferente disso.
Eu só quero te dizer que Deus tem algo para fazer através de você e Ele não quer que você se cale. A única pessoa que quer que você se cale é o seu inimigo. E ele é o nosso acusador. É ele quem vai querer te julgar. Ele que vai colocar esses pensamentos na sua mente de que você não é bom o suficiente, de que você não dá conta, de que tá ficando ruim, de que tá errado, de que você fala errado, ou não tem uma boa dicção, ou sei lá, que as pessoas não vão querer te ouvir, vão rir, vão zombar de você. É ele que coloca isso no seu coração. Sabe o que Deus coloca no seu coração? Você é mais que vencedor. Seja forte e corajoso, que eu te ajudo. Estou contigo. Essa é a palavra de Deus para você. O Espírito do Senhor está sobre você. Se fosse Deus falando, Ele falaria para você: o meu Espírito está em você te capacitando. Eu colocarei as palavras na sua boca. Só vai. Foi assim com Moisés e Arão. Foi assim com tantos homens de Deus na Bíblia. Eles simplesmente tiveram que assumir os seus papéis, ter coragem, dar o passo e fazer acontecer aquilo que Deus colocou na mão deles. Quantas oportunidades nós tivemos e às vezes recuamos. Mas Deus é misericordioso, rico, abundante em graça. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Já se renovaram nessa manhã sobre a minha vida e sobre você e vão se renovar amanhã novamente. E por essas misericórdias Ele continua nos dando oportunidades. Algumas vão passar, porque algumas pessoas nós não vamos ter mais a chance de fazer isso, porque o tempo passa e quem sabe alguns dias elas não estarão mais conosco, daqui a um tempo, ou até mesmo nossos dias estão contados. Mas ainda assim, há tempo de começar. Esse é o momento para você fazer algo. Não fique pensando no que você perdeu, mas fique pensando naquilo que Deus pode fazer e quer fazer através de você daqui para frente. Então eu quero deixar essa palavra para você. Assim como a esperança para a árvore, que se for cortada, ela brotará ao cheiro das águas. Que você encontre esse cheiro do Espírito Santo para te fazer brotar e dar muitos frutos e frutos que permaneçam. Deus te abençoe, fica aqui o meu testemunho e já o meu desafio para continuar constante compartilhando palavras como essa. Não é fácil para mim e eu tenho certeza que não é fácil para você. E eu digo isso para te estimular, para te dizer que nós precisamos vencer as nossas limitações, as nossas barreiras, os nossos medos, as nossas vergonhas, a nossa timidez, aquilo que ainda não está completo em nós, as nossas falhas que todos nós temos. Nós precisamos vencer. E nós só vamos vencer quando a gente der um passo de cada vez. Então, esse é o momento de você dar o seu passo. Comece, seja uma bênção. Hoje, faça a diferença na vida de alguém. Seja instrumento de Deus por onde você passar, com um sorriso, com uma palavra de ânimo. Em nome de Jesus. E até o próximo Just Like Jesus. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que a terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os teus frutos e